A irmã Ellen White vai estar entre os 144 mil? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Laurinha 157. E ela perguntou se a irmã Ellen White vai estar entre os 144 mil. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Pedido de oração de hoje. O irmão Gustavo Garcia pediu a restauração do casamento. Então, nós estamos orando pelo casamento, para a restauração do casamento do irmão Gustavo Garcia. A irmã Hilda pediu oração pela família. Então, estamos orando pela família da irmã Hilda. E a irmã Renata pediu oração pela família e para que o esposo consiga um emprego. Então, possamos estar orando pela família da irmã Renata, em especial pelo esposo, que ele possa estar conseguindo esse emprego o quanto antes. Vamos lá, a pergunta de hoje, da irmã Laurinha. Ellen White vai estar entre os 144 mil? Vamos à Bíblia, vamos entender. Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7. Eu já digo aos irmãos que tem duas vertentes na igreja. Alguns acreditam que estará, outros acreditam que não. Eu vou ler os textos e vou dizer a minha conclusão, o que eu entendo com os textos que eu leio. E os irmãos podem tirar suas conclusões também. Apocalipse capítulo 7, verso 4, depois verso 13 e verso 14. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui está falando que os 144 mil foram selados. Verso 13 e verso 14. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Verso 14. Respondi-lhes: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, os 144 mil são aqueles que passaram pela grande tribulação, aqueles que se encontraram de pé, vivo, quando Cristo retornou e o receberam. Os que subiram aos céus para encontrar a Cristo. Esses são os 144 mil. Olhando para esses textos, nós temos a conclusão que Ellen White não estará lá porque ela já morreu. Porém, tem um assunto que nem todo mundo da igreja sabe, mas nós vamos passar assim por cima dele. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, deixa nos comentários que eu vou responder. Daniel capítulo 12, verso 1 e verso 2. Daniel 12, verso 1 e verso 2. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, e até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que se for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Aqui, principalmente no verso 2, está falando sobre a ressurreição especial. É uma ressurreição que acontece antes da primeira ressurreição e antes da segunda ressurreição. A primeira ressurreição, antes dos 1000 anos. Segunda ressurreição, depois dos 1000 anos. Essa ressurreição especial, ela acontece, se eu não estou enganado agora, depois da quarta praga. E aí, alguns ímpios ressuscitam para o horror. E alguns justos, aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo, ou seja, aqueles que morreram na fé, acreditando nas 3 mensagens angélicas desde 1844. Então, aqueles que desde 1844 acreditaram na mensagem do terceiro anjo, eles ressuscitam, eles veem os acontecimentos finais aqui na Terra e vê as 3 últimas pragas, ou as 4 últimas, se eu estiver enganado. Eles veem as últimas pragas acontecerem ressuscitados. Esses ressuscitados com corpos glorificados, ou seja, nós já sabemos que eles são pessoas que foram salvas, pessoas que morreram acreditando na mensagem, e eles vão nos dar forças para prosseguir e suportar ainda o final da grande tribulação. E o porquê que tem essas duas vertentes na igreja? Porque como essas pessoas ressuscitaram,
Ellen White vai estar entre esse grupo que ressuscita na ressurreição especial. E ela vai ver Cristo voltar em vida com o corpo glorificado. Então causa esse desentendimento. Ela vai estar entre os 144 mil ou ela não vai estar, já que ela ressuscitou e ela viu Cristo voltar viva. Ela passou pelas últimas pragas. Surge essa dificuldade. Então, tem um texto no Espírito de Profecia que também dá a entender isso. Também dá a entender que Ellen White estará nos 144 mil. Eu não encontrei esse texto em português. Eu acredito que tem esse texto em português. Eu não encontrei. O livro que eu vou ler é o livro Maranata, na versão em inglês. Não é o mesmo da versão em português. Tem o devocional Maranata, o Senhor logo vem, em português. E tem esse Maranata que também me parece ser um devocional, porque ele tem os dias. E no dia 19 de setembro, nesse livro que está em inglês, no português 19 de dezembro, 19 de dezembro no Maranata em inglês é diferente do 19 de dezembro no livro em português. Então eu estou lendo o inglês aqui. E diz assim: vamos nos esforçar com todo o poder que Deus nos deu para estar entre os 144 mil. Isso nesse livro Maranata em inglês. Ellen White escreveu isso. Então, dando a entender que podemos estar todos entre os 144 mil. Se eu não me engano, tem um outro verso que eu acho que está em português. Eu não consegui encontrar, procurei bastante. Mais de uma semana eu estava procurando esse verso, que eu acredito que já li, que a Ellen White pergunta se ela pode estar entre os 144 mil. E o anjo diz que sim para ela, se eu não estou enganado. O anjo diz que sim para ela, que ela pode estar entre os 144 mil, mas eu não achei esse texto nos livros que eu procurei. E vamos lá, Eventos Finais, capítulo 19 agora. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A gente acabou de ler, Daniel 12:2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o transpassaram, Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Ou seja, aqui ela está falando da ressurreição especial também, daqueles que vão ressuscitar. Os justos morreram na mensagem do terceiro anjo e os ímpios que foram os maiores inimigos da mensagem de Deus aqui e aqueles que os transpassaram, aqueles que mataram a Cristo. Ou seja, o sumo sacerdote lá que julgou a Cristo, Caifás, Herodes, Pilatos, esses vão ressuscitar e ver Cristo voltando em glória. E aí, por isso, algumas pessoas acreditam que elas estarão entre o grupo dos 144 mil. Por causa desse texto que eu não encontrei, que ela pergunta ao anjo se ela pode estar entre os 144 mil, ele diz que sim. E por causa desse texto aqui de Maranata também, né? Temos que nos esforçar para estar entre os 144 mil. E aí, eu não acredito nisso, eu acredito que ela não estará entre os 144 mil, porque ser parte do grupo 144 mil, estar entre o grupo 144 mil, são coisas distintas. E aí vamos ao texto do Espírito de Profecia que me leva a crer nisso, Eventos Finais, capítulo 18. Nós lemos o 19 anteriormente, agora o 18. Estes, tendo sido transladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias de Deus para o Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo de Jacó, do tempo da angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Os 144 mil, eles passam pela grande tribulação, mas eles passam em vida por toda ela. Eles vão receber Jesus aqui e eles serão transladados. Eles são aqueles que Elias representa, aqueles que não viram a morte. Eu acredito que os 144 mil são aqueles que passam por toda a grande tribulação desde a primeira praga e eles são transladados em vida para encontrar a Cristo. E por isso que eu acredito que a Ellen White não estará. Ela pode estar entre, ou seja, ela pode andar com 144 mil, assim como qualquer pessoa, qualquer salvo poderia andar com 144 mil,
mas ela não faz parte do grupo porque ela não passou esse tempo da angústia final em vida. É esse o meu ponto de vista, é isso que eu acredito, mas eu trouxe aqui as duas partes para que os irmãos analisem e vejam aquilo que acreditam. Esses são os textos que temos como base para analisar esses assuntos. Espero ter ajudado a irmã Laurinha. Laurinho ou é Laurinda? É Larinha, acho que eu falei errado todas as vezes. A irmã Larinha, espero ter ajudado a irmã Larinha. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, deixa nos comentários também. Pedidos de oração, deixa nos comentários. Eu estou lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudar, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos mantermos firmes em Teus caminhos, Senhor amado, que possamos, naquele grande dia, quando Jesus voltar, que não demorará, Senhor, possamos estar em pé para receber o nosso Senhor, Salvador, com toda a glória que é cabida a Ele, que possamos subir às nuvens do céu, Senhor, e encontrar o Senhor Jesus em vida, se assim for. Se não for, Pai, que possamos descansar em Ti, Senhor. E naquele dia também, na ressurreição especial, possamos ressuscitar, porque cremos na mensagem do terceiro anjo e encontrarmos Jesus também, assim como aqueles que foram transladados em vida, Senhor. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.